Eu faço um autorrelato para o médico perito que está me fornecendo o certificado médico aeronáutico CMA, eu conto para ele que eu estou sob influência ou usando a quetiapina, né, que é um antipsicótico, por exemplo, ou eu omito a informação. Se eu contar, ele suspende meu CMA, eu não tenho como pagar a minha conta, eu não tenho como trabalhar. E se eu não contar, eu vou voando assim mesmo. Né? E ele levou 17 longos minutos para acordar o comandante, que ao chegar na cabine disse as palavras: meu Deus, vamos cair. Né? Onde um piloto que estava passando por problemas mentais já há algum tempo jogou o avião lá nos Alpes franceses, né? Quer ser um parceiro do canal SSMA em Pauta e divulgar a sua marca para uma relevante rede profissional? Para saber mais detalhes, entre em contato pelo e-mail ssmaempauta@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Você não pode perder essa oportunidade. Vem com a gente! Bom, nesse primeiro Conectando, a gente vai falar sobre o tema saúde mental na aviação e eu recebo a psicóloga Selma Ribeiro, o médico do trabalho Luiz Ormen e o psicólogo Mauro Matias. Sejam bem-vindos ao canal SSMA em Pauta. Boa noite a todos, boa noite Rogério, Mauro e Luiz. Queria, nesse primeiro momento, agradecer o convite aí para a gente falar mais um pouco sobre esse assunto, que a gente não conseguiu explorar de uma maneira mais aprofundada, né, no SSMA em Pauta, né, que foi o evento que você realizou, e essa oportunidade de a gente conversar um pouco mais sobre o assunto e mostrar para as pessoas um pouco mais desse ambiente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito prazer, Rogério, Dr. Luiz, Selma. É muito bom estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre o curioso mundo da aviação civil brasileira. É um mundo à parte e bastante interessante. Boa noite, Rogério. Boa noite, Mauro. Boa noite, Selma. É um prazer enorme estar aqui de novo com o Rogério, esse nosso grande parceiro aí da saúde e segurança no trabalho. E também estamos à disposição para, dentro daquilo que for necessário, trazer a nossa experiência de médico do trabalho a esse território aí, como o Mauro falou, tão instigante, né, como é o território da aviação. Muito obrigado pelo convite. Legal, pessoal. Esse é um tema que sempre me chama muita atenção. Algumas atividades me chamam muita atenção, a aviação é uma delas, né? E eu tenho como prática também no canal, né? No outro quadro que a gente tem, que é um bate-papo com especialista, de pedir que as pessoas, os convidados, se apresentem, né? Digo, de onde é que né? Qual a sua experiência profissional, embora a gente divulgue, né, a experiência profissional dos convidados, é importante que o convidado faça, né, essa apresentação, porque às vezes tem algumas curiosidades que na mini biografia a gente não consegue colocar, e a mini biografia é meio frio, né? Então, por favor, se vocês puderem também se apresentar. Começo? Pode começar, Selma, por favor. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? Também sou professora, já costumo dizer professora raiz, né? Porque eu sou professora muito antes de ser psicóloga. Fiz meu mestrado em educação, na área de avaliação educacional, e tirei meu doutorado em engenharia de produção na área de ergonomia e novas tecnologias. Todos os meus 2 trabalhos de término de curso foram realizados sobre temas da aviação, né? E onde eu trabalho, né? Eu trabalho nesse ambiente há mais de 40 anos, né? Desde que eu me formei como psicóloga. Né? No momento, eu sou professora, né? Sou docente do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Estácio de Sá, tanto do curso de graduação quanto da especialização em Gestão e Segurança da Aviação Civil.
Sou elemento credenciado fator humano para prevenção e investigação de acidentes pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Sou ergonomista, certificada pela ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia. E nesse meu percurso aí na aviação, né, eu trabalhei durante muito tempo no comando da aeronáutica, no Departamento de Aviação Civil e na ANAC, né, minha passagem pela aviação sempre foi em órgãos reguladores. Trabalhei como consultora de aviação, consultora em fatores humanos aplicados à aviação em algumas empresas, mas nunca como funcionária dessas empresas, sim como consultora, né? E nesse meu tempo de passagem pela aviação, a gente teve a oportunidade de participar como fundadora, né, de duas organizações não governamentais, que é a Associação Brasileira de Psicologia da Aviação, que fez 10 anos agora, em agosto, e o Instituto Nacional para o Desenvolvimento Espacial Aeronáutico, o IDEA, que foi fundado em 2008. Então, nessas duas entidades, eu sou fundadora e sou diretora, já desde a fundação. Então, rapidamente, essa é eu fiz muito trabalho de pesquisa, publiquei muita coisa, tenho 2 livros publicados também, então tenho algum materialzinho meu aí por aí nas aerovias, como se diz na gíria. Legal. Obrigado, Selma. Mauro, por favor. Eu sou Mauro Matias, de formação eu sou psicólogo, neuropsicólogo, meu foco de atuação e atenção é tripulante, seja piloto e comissário. Eu tenho uma parceria com a Associação de Tripulantes da Gol, que chama ASAGOL, e para atendimento psicológico, tanto em urgência psicológica, em aconselhamento psicológico e acompanhamento de médio e longo prazo aos tripulantes. Minha formação, eu sou mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, o foco, a área de atuação, saúde do trabalhador, e meu objeto de pesquisa é o uso de substâncias psicoativas na aviação civil, uma revisão integrativa. Trabalho com tripulantes e envolvido no tema pesquisa em saúde do aeronauta desde 2013, quando eu entrei em um cargo eletivo no Sindicato Nacional dos Aeronautas, onde me incumbiram de ser o responsável por saúde do trabalhador. É um cargo eletivo que foi de 2013 até 2019. Concomitante, eu assumi uma responsabilidade como diretor de comissários na Associação de Tripulantes da Gol, que é a ASAGOL, também, né, com foco na saúde do aeronauta. Uma participação ativa de apoio ao grupo de comissárias e mães pilotos, atendimento e acolhimento aos tripulantes em casos de necessidades psicológicas, e é um tema bastante interessante, que me encanta muito. E vamos dividir isso com vocês. Legal, Mauro, obrigado. Ormen, por favor. Obrigado, Rogério. Meu nome é Luiz Fernando Ormen, eu sou especialista em medicina do trabalho, sou formado em medicina pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, sou pós-graduado em medicina do trabalho pela Fundacentro, tenho título de especialista em medicina do trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANTE, sou pós-graduado em perícia médica, sou especialista pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, sou ergonomista também, como a Selma, pós-graduado na França. Hoje em dia sou consultor médico da Universidade de Milano, na Itália, através da sua clínica de Lavoro, né? Trabalho com um grupo de estudos do professor Bruno Piccoli, que é o preceptor encarregado da minha área, e talvez uma grande ligação, né, que eu tenha com a aviação seja que eu sou pós-graduado em medicina do sono, né? Estudo
uso da cronobiologia, estudo o impacto da alternância dos dias e noites sobre a saúde das pessoas, enfim, tem essa talvez seja o meu elo aí com a aviação, né? Além de alguns elos familiares, evidente, mas essa questão me apaixona bastante, né? Sou professor de Medicina do Trabalho e Perícia Médica, não apenas aqui da Fundação da Universidade Federal do Rio Grande, mas da Universidade Católica de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Sou consultor médico da revista Proteção, articulista, sou palestrante e instrutor da Faculdade Proteção, que fica aí na Grande São Paulo. Então, seria um resumo rápido aí da minha atividade, já com mais de 3 décadas, né, de atividade nessa área, e um prazer enorme estar aqui para poder aprender mais um pouco aí com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu gosto sempre de lembrar que o canal SCCMA em Pauta ele foi criado com o objetivo de a gente abordar temas, né, como o Ormei falou lá no início, sobre segurança no trabalho, saúde, meio ambiente, né, qualidade de vida, que são minhas áreas de atuação aí, né, ao longo da minha vida profissional, né? E o adoecimento mental é um tema de saúde que está muito em pauta, né? Principalmente depois que a gente passou pela pandemia do Covid, né? Que eu acho que teve uma potencialização ali, né? De transtornos mentais, né? Devido a várias causas, né? Entre elas o isolamento social, né? Perda de pessoas, né? Muitas pessoas próximas, né? Dificuldade financeira, enfim, entre tantos outros gatilhos de transtorno de saúde mental, né? E tem atividades que eu entendo que possam ter naturalmente né, um potencial maior para que se tenha, né, esses transtornos, né, que são atividades de alto risco, né? Então a gente já falou aqui sobre atividade offshore, óleo e gás, né? E agora a aviação, que eu acho que é extremamente interessante também, né? E nada melhor que ter profissionais que viveram, né, a aviação, né, estão muito ligados à aviação para poder dividir com a gente aqui um pouco do seu conhecimento. Então, já vou direcionar para a Selma, uma primeira pergunta, né? Dentro desse contexto todo, quais os principais motivos que impactam na saúde mental dos aeronautas, né, ou dos trabalhadores da aviação? Então, você fez um recorte interessante aí, né? Porque quando a gente fala aviação, é um mundo, né? É um mundo de profissionais que estão envolvidos, e normalmente o nosso, como é que se diz assim, o nosso imaginário, né? Quando a gente fala de aviação, é o avião. É o avião que representa esse mundo, né? E, obviamente, quando a gente pensa no avião, a gente pensa em quem trabalha dentro do avião. Então, esse recorte que você fez aí, os aeronautas, né, a gente vai justamente para esse grupo aí. A gente não teria como tratar de todas as categorias profissionais que envolvem o mundo da aviação, porque realmente são muitos, né, cada um com a sua peculiaridade. Então, dentro desse recorte aí que você mesmo propôs, né, de falar dos aeronautas, a gente vê que os aeronautas, na verdade, quem são os aeronautas? São os profissionais que trabalham dentro do avião, né? São os profissionais que estão ligados à atividade aérea mais diretamente. Então, são os copilotos, os pilotos, os copilotos, os mecânicos ou engenheiros de voo, que algumas aeronaves têm essa figura, ainda tem, e os comissários de bordo, né? Então, essas pessoas, eles compõem o grupo que a gente chama de aeronautas, né? Tem esse nome específico. E, apesar deles serem trabalhadores, como todos os outros trabalhadores são regidos pelas leis trabalhistas brasileiras, né, que é a CLT, eles também têm uma lei própria deles, que é a lei que a gente chama lei do aeronauta, né? Que é Ai, qual é o número da lei? Mauro, eu esqueci o nome da lei. 17.000, né? 13.745. 13.745, isso aí. Que é a lei que saiu agora em 2017, ela foi revista, ela é antigamente, a lei antiga é de 1984. Durante muitos anos ela atendeu, né? Você sabe que a legislação trabalhista nunca atende totalmente as demandas do trabalhador, mas ela, durante muito tempo, vigorou.
numa época em que os voos, os aviões nem voavam tão rápido, nem tão alto, nem tão, né, não tão longe. Hoje em dia a gente tem aeronaves que ficam no ar assim quase que indefinidamente, se deixar, né? Então houve uma necessidade de fazer uma reformulação. Óbvio que a gente sabe que as legislações elas não atendem totalmente a todas as necessidades, porque são realmente coisas, as variáveis, né, que estão envolvidas, né, nessa questão do trabalho dentro dessa área são muito grandes, né? E aí você conseguir reunir todas, que atenda a todo mundo e que todo mundo fique satisfeito, é complicado, né? Então, a lei do aeronauta, ela prevê uma série de questões relacionadas a descanso, horas de trabalho, composição de tripulação, quantas horas ele pode estar voando, quantos pousos, quantas decolagens. Então, a lei ela é ela trata de muitas variáveis. Nem todas, como eu falei, são possíveis de ser tratadas, medidas e avaliadas, mas procura ser bem abrangente. E aí você me pergunta assim, quais seriam os motivos, né, que mais impactam na saúde mental dessa categoria profissional? Eu diria que o próprio trabalho deles, a própria organização do trabalho, né, por ser uma atividade exercida num ambiente diferente de nós, mortais, né? Eles exercem a atividade deles num ambiente que a gente chama até de ambiente adverso, ou até mesmo a gente pode dizer hostil, né, para o ser humano, onde você tem uma pressão que não é a pressão normal nossa, não tem, eles vivem sob pressurização constante, altitude, vibração, qualidade do ar e uma série de fatores físicos, né, da atividade que, querendo ou não, vai influenciar no corpo deles, né? A gente, mesmo não sendo tripulante, sendo meros usuários, né, como passageiros, a gente sente, né? A gente sente o nosso corpo sofrer, né, essas questões, e a gente às vezes faz voos curtos, 1 hora, Rio-São Paulo, ou até um pouco mais longos, né, para um país mais distante, o nosso corpo sente como passageiro. Imagina uma pessoa que faz isso 3, 4, 5, 6 vezes por dia, por semana, né, muitas vezes no mês, né, onde o organismo ele está constantemente se alterando, se adaptando, buscando um equilíbrio o tempo todo, que é o que a gente chama de processo de estresse, né? O processo de estresse é esse. Então, ele fica o tempo todo tentando equalizar, vamos dizer assim, o organismo às condições externas. Isso já é uma questão que vai impactar diretamente, não só sobre a parte física, mas sobre a parte mental também, porque o ser humano ele é único. O ser humano, a gente não pode, né, pegar e falar assim, a saúde mental é isso, a saúde física é isso. Uma coisa acaba influenciando na outra. Então, esse impacto, né, que a própria atividade, o exercício da atividade traz sobre o corpo do profissional, vai impactar também na saúde dele. E, especialmente, né, eu digo assim, além da questão da realização da tarefa em si, né, do voar, ele tem todo um preparo que antecede isso, né? Todas as exigências cognitivas que são colocadas, né, nas costas dele, vamos dizer assim, todas as aprendizagens que ele precisa ter para poder conduzir a máquina, no caso dos pilotos, copilotos, ou no caso dos comissários estarem atentos a todas as atividades que eles precisam fazer durante o voo. A gente vê muito o comissário como aquela pessoa que está ali para fazer aquele briefzinho da máscara e tal, e fazer uma distribuição de lanches a bordo, né, a parte de comissaria, mas a tarefa do comissário principal não é essa. Tá? A gente se engana quando a gente pensa que o comissário está ali para servir a gente. Não, ele está ali para estar atento às questões de segurança. Ele é um profissional da segurança. Ele está o tempo todo ali olhando o ambiente, vendo o que passageiro que pode trazer problema, questões da própria aeronave que podem
promover algum tipo de desarranjo, eles têm que estar a postos para ajudar os tripulantes a saírem da aeronave, se for necessário, né? A gente viu, todo mundo viu aí o pouso do Rio Hudson, viu como é que os comissários atuam. Então, é uma exigência cognitiva, né? Porque eles precisam se preparar para isso, então tem todo um processo de preparação, formação, credenciamento, licenças que eles têm que tirar, né? Um piloto de 737 não voa um Airbus, ele é especialista naquela máquina, ele faz muitos treinamentos, faz muito simulador. Então, assim, dizer para você quais os motivos que podem influenciar na saúde mental desses profissionais, eu diria que é uma variedade tão grande de motivos que a gente talvez não tivesse tempo suficiente para explorar todos. Diferente do que muitas pessoas pensam, que as pessoas têm uma noção assim, um pouco romantizada da figura do aeronauta, né? Porque as pessoas às vezes veem aquele grupo passando no aeroporto, puxando a malinha, o pessoal pensa assim, lá vai esse pessoal passear, né? Lá vai esse pessoal pegar um voo, amanhã vai estar em Paris, como se estar em Paris, longe da família, final de semana, que seria um final de semana que ele poderia estar com os amigos, aniversário do filho, um Natal, ele está longe, entendeu? Ele está lá em Paris. Aí a pessoa fala, mas está em Paris. Estar em Paris, para mim, é uma coisa. Estar em Paris para o aeronauta é outra completamente diferente. Como o Mauro coloca, né, no trabalho dele uma vez, né? No início, a escala de voo, eles ficam ansiosos para saber para onde eles vão, né, Mauro? Depois eles ficam ansiosos para saber quando é que eles voltam, né? Conforme o tempo vai passando, essa carga vai pesando, então muda essa perspectiva, né? Então, assim, o trabalho do aeronauta não é romantizado, como muitas pessoas pensam, é um trabalho muito puxado, variável para interferir na saúde mental, é o que mais tem, entendeu? Então, eu diria assim, que a própria forma como o trabalho ele é estruturado para acontecer já é o grande motivo da carga de trabalhar, de promover um desgaste, não só do ponto de vista físico, quanto mental também, tá? A gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente. Chega, eu já falei demais. Legal, obrigado. Bom, Mauro, pegando um pouco desse contexto que a Selma trouxe, né, e pela tua experiência de aeronauta, né, tu foi aeronauta, né, e também com relação à tua pesquisa de mestrado, né, a tua pesquisa foi sobre o uso de substâncias psicoativas na aviação civil, né, acredito que isso tenha muita ligação com essas questões de transtornos mentais que a gente está falando aqui. Isso é mais comum do que a gente imagina? Como é que está isso inserido dentro da aviação? Tá. A Selma fez uma introdução muito oportuna, bonita, elegante, né? E como tripulante, né? Muito obrigado pelas palavras, né? Realmente é um ambiente bastante hostil. A gente tem várias maneiras de medir, né, a pressão ao nível do mar, pode ser em milímetros de mercúrio, em hectopascal, em PSIs, por exemplo. Então, se a gente pegar uma medida que é comum para a gente, no nível do mar está 14,69, conforme o avião sobe, né, essa pressão não pode ser a mesma do nível do mar, porque senão ele explode. Só que a fisiologia humana é feita para funcionar bem lá no nível do mar, lá no Rio de Janeiro, na beira da praia. Não lá em cima, no alto dos Andes. Então, tem toda uma área de compensação fisiológica e que altera. Então, a gente está lá em cima, trabalhando, voando, seja de passageiro ou de tripulante, a pressão saiu de 14,69 e desceu para 8,3, né? E o corpo tem que se encarregar de fazer toda essa compensação. Então, o ambiente
imprime a gente uma certa dificuldade respiratória, uma certa dificuldade no transporte de oxigênio no corpo, que a gente chama de exposição à hipóxia mínima, né? Tem a iluminação, né, que é do avião, a radiação ionizante que vem do espaço e que a gente não tem meios e não conhece meios de poder bloquear. Tem a vibração que a Selma falou, tem o ruído, né? Eu vejo sempre na televisão dizendo que a umidade relativa do ar está em torno de 20%, e isso é motivo de urgência e alarme na televisão, porque os humanos não podem viver com essa umidade relativa do ar, só que nós vivemos em torno de 10 a 12%, que é para não estragar e não diminuir a vida útil dos equipamentos, né? O Dr. Luiz me disse que lembrou, né, sobre os estudos de medicina do sono, né? Um tripulante não conhece, né, o que é um ritmo circadiano, né? Todo dia nós dormimos mais ou menos no mesmo horário, acordamos no mesmo horário, algumas pessoas acordam 1, 2 vezes durante a noite, mas tem uma certa regularidade. Nós costumávamos brincar, né, vamos chamar assim, em um comentário jocoso lá no fundo do avião, que a gente chama de galley, a gente diz que tripulante é como pintinho de granja. Acendeu a luz, come e faz tudo, não importa a hora do dia. Isso é muito prejudicial para o corpo. A hipóxia, né, que a gente está sujeito dentro do avião, ela pode desencadear alguns processos que são muito semelhantes a uma crise de pânico, como hiperventilação, sudorese, taquicardia, né, diminuição da quantidade de gás carbônico no corpo, que a gente chama de hipocapnia, tudo isso junto e a gente não consegue diferenciar, né? E o que isso tudo pode acarretar, né? Ou costuma acarretar, né? Eu tenho que ajudar o meu corpo de alguma maneira, já que eu tenho uma profissão que a gente chama CMA dependente. CMA é o Certificado Médico Aeronáutico. Todos os anos o tripulante precisa se submeter a uma avaliação de caráter pericial com médicos credenciados pela ANAC para testar que eu não tenho sinais e sintomas de alguma doença que possa comprometer a segurança de voo. Caso eu tenha indícios, apresente indícios, automaticamente o meu certificado médico é suspenso e eu fico em um lugar que a gente chama de limbo trabalhista previdenciário. Eu não posso ser afastado pelo INSS, porque eu não estou doente, né, para a maioria das pessoas, mas eu não posso exercer a minha profissão, né? E um exemplo clássico do pianista cai direitinho aqui para a gente. O pianista ele ganha a vida tocando piano, ele quebra 2 dedos e ele não pode trabalhar. Claro que ele pode trabalhar, mas como é que ele vai tocar piano se ele não pode usar os dedos, não é? A mesma coisa o tripulante. O tripulante está se locomovendo, ele vai sozinho, faz as coisas, se cuida, mas ele não tem a licença que o habilita. Essa licença ela tem validade mundial, então a gente diz que é uma profissão CMA dependente, né? Como é que a gente compensa isso, né? Fazendo tratamentos, né? Pelo Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros, né, se automedicam. É uma prática que nós temos, né, e que a gente vê propagandas na televisão estimulando a gente, né? Isso é um problema. Quando a gente diz, então, o título da minha pesquisa sobre o uso de substância psicoativa, a gente pode definir isso melhor. Substância psicoativa é droga, mas droga da drogaria e droga da biqueira, né? Então, são drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Vamos começar pelo mais complexo, a droga ilícita, né? Pelos inventários, pelos questionários, pelas pesquisas internacionais, né?
elas representam menos de 1% do total de exames toxicológicos com resultados positivos na população da aviação, né? Incluindo tripulantes. A gente pega o despachante, o controlador de tráfego aéreo, o tripulante, o mecânico, o abastecedor, o motorista que leva a bagagem, as pessoas que fazem limpeza no avião, né? O pessoal que carrega os alimentos para o avião. Quando a gente engloba toda essa população, né, menos de 1%, né, respondem positivamente um exame toxicológico. Então, este não é um problema, não tem se apresentado como um problema gravíssimo, urgentíssimo, ou que comprometa de uma maneira bastante impactante a segurança operacional. Por outro lado, a gente tem as drogas da drogaria, as drogas lícitas, né, que essas sim preocupam e merecem uma atenção toda especial, né, e um foco em cima delas. Eu falei que o ambiente é extremamente hostil, né, à fisiologia humana, e que as pessoas normalmente precisam usar alguns tipos de medicamento, né? Medicamentos que afetam o sistema nervoso central e que afetam a cognição e os vários tipos de memória. Ora, se a gente está tripulando um avião em condições normais, né, é o básico. É aquilo que eu faço todo dia, eu tenho tempo, tenho disponibilidade, e não estou vivendo uma situação de estresse. Agora, quando eu tenho uma situação anormal, uma situação de urgência ou de emergência, eu tenho que recuperar toda a informação que eu recebi ao longo do tempo, exibir essa informação, né, e propor uma resposta, né, para aquela situação que se apresenta. As substâncias psicoativas, né, elas têm capacidade de atuar no sistema nervoso central, né, alterando todo esse funcionamento. Então, ela é capaz, né, de provocar negligências nas situações de resposta ou na exibição de respostas bastante básicas e bastante comuns. Quais os exemplos? É só remédio tarja preta? Não. Um anti-histamínico, por exemplo, que a gente vai na farmácia e compra normalmente, ou que vai no pronto-socorro, e a gente recebe lá a prescrição, né? Os anti-histamínicos de primeira geração, eles atravessam a barreira hematoencefálica que protege, né, todo o nosso funcionamento cognitivo lá no cerebelo, e o tripulante tem algumas dificuldades. Então, para os tripulantes, este tipo de medicamento é proibido, né? Proibido de uso durante a situação de trabalho. Não que ele não possa usar, mas se ele estiver usando, ele não pode trabalhar. Ele é suspenso do voo. Selma falou sobre Paris. Paris é linda, né? A primeira, a segunda e a terceira vez. Depois, ir para Paris na sexta-feira, ou me encontrar com meus amigos, minha família, lá na Vila Mariana, para tomar um drink, comer, né, é muito mais prazeroso, né? O doutor Luiz, né, que tem vínculos com a Universidade de Milão, talvez saiba como é, né, passar sozinho, né, um ano novo na frente daquela catedral lindíssima de Duomo, né, cheio de imigrantes chorando, né? É maravilhoso, né? Então, Milão também é bonito na primeira, na segunda, na terceira vez, como qualquer outro lugar do mundo. O tripulante vai toda semana, né? Ele vai para Paris, mas ele queria era estar aqui em São Paulo no aniversário, na festinha de domingo no fim da tarde. Qualquer trabalhador, né, que recebe uma ligação durante o seu expediente de trabalho, dizendo assim, olha, o seu filho caiu da bicicleta, cortou os supercílios e está saindo bastante sangue, a gente precisa ir para o hospital. Pega a bolsa e sai correndo. O tripulante chora porque ele não pode, não tem como, né? Vínculos fragilizados. As pessoas convidam um tripulante, né, a primeira vez para ir num aniversário, numa festa, e o tripulante diz assim, não posso, estou voando.
Ela convida a segunda vez, não posso, estou voando. A terceira, coloca o nome do Mauro na lista. Ah, não precisa pôr não, porque ele está voando. Depois a gente manda a foto para ele. Tudo isso tem um desgaste. Então, nesta parte psicológica, também, né? Que patologias vão aparecendo, ou podem aparecer, né? Olha, sim, angústias de abandono, né? Eu sou sozinho, eu estou sozinho, eu vivo sozinho, né? Rede de apoio e de suporte, né? Fragilizada, fragmentada ou insuficiente, né? E a pessoa faz o quê? Uma das alternativas, então, é o uso de um medicamento, um remedinho, que me ajude a ficar bem o tempo todo. Porque eu tenho que estar lá dentro do avião, lindo, disponível, sorridente, com paciência para tudo isso. Então, esse é um assunto pouco explorado, pouco divulgado, né? E cujos dados não são compartilhados. A gente tem uma pesquisa na Itália que eles analisaram por 10 anos, né, toda a população envolvida na aviação, e esses números revelaram que nos testes toxicológicos, né, precisava de mais de 2.000 testes em aeronautas para ter um positivo, né? E mesmo assim, o positivo geralmente era de medicamento, né? As drogas ilícitas eram poucas. Que barreiras protetivas o mercado ou a indústria de aviação conseguiu ou tem implementado? Então, os testes toxicológicos obrigatórios para os pré-admissionais. Então, um candidato a uma vaga em qualquer área de segurança sensível, de segurança operacional dentro de um aeródromo, dentro de um aeroporto, ele precisa passar por uma avaliação psicológica, né? E aí o resultado é inversamente proporcional, né? Em 30, 40 amostras de testes, né? 10, 13, 15 resultam positivos. Então, 30% é a média dos resultados positivos, né? O que esse teste também ele auxilia, ele apoia ou ele dá uma ênfase na segurança operacional? É uma tendência de que pessoas com comportamento de adição, né, evitam trabalhar em lugares onde saibam, é sabido que farão testes e que podem ser pegos. Pessoas com comportamento de adição evitam lugares e pessoas onde o seu comportamento tenha um caráter de julgamento. Então, as pessoas geralmente não procuram trabalhar em lugares sensíveis à segurança. Não tenho dados para falar sobre polícia, força pública, não tenho dados para falar sobre condutores de trem e de metrô, mas tem, ao redor do mundo, tem experiências bastante positivas de artigos, né, que tratam desse assunto. No Brasil, nós não temos ainda. Legal, Mauro. Falou algumas coisas ali que me chamam bastante atenção também com um pouco que a Selma falou, né? A gente romantiza muito, né, a vida do aeronauta, né? De estar com a malinha lá, bem arrumado no aeroporto, né? Viajando para tudo que é lado. E a realidade, ela é bastante diferente do que... eu já viajei muito a trabalho, né? Claro que é totalmente diferente de uma condição dessa. Mas o que tu me falou que nas primeiras viagens a gente planeja a ida, né? Feliz da vida, eu vivenciei isso né, como viajante a trabalho. Também, no início era tudo muito bom, no final já era um peso que eu ficava contando com os dias para retornar para casa, né? Então, também passei finais de semana fora, né, trabalho, isso não... No início até pode fazer sentido, porque tu não conhece os lugares, depois vira um transtorno, né, muito maior do que a beleza que isso possa ter, né?
Tá gostando desse vídeo? Então aproveita e se inscreve lá no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, Hermentes, fica à vontade aí para direcionar as perguntas também para a Selma e para o Mauro, né, com as tuas dúvidas com relação à saúde mental na aviação, que eu acho que tu tem alguns questionamentos bem interessantes aí. Perfeito, Rogério. Eu também sou um usuário muito frequente de aviões, né? Eu praticamente não passo nenhuma semana sem viajar. Em função disso, né, eu queria também estender a pergunta, Rogério, para a Selma, né, dizendo que, em função, na sua condição de psicóloga e de ergonomista, em que busca o conforto no trabalho, né, que é uma das definições da ergonomia, e a psicologia, que busca o equilíbrio mental do cidadão e da cidadã, o que ela vê nesse momento, né, diante dessa realidade que existe dentro desse tipo de profissão, o que poderia ser feito hoje, tanto que já foi feito, como o que poderia ainda ser feito no sentido de preservar a saúde mental dessas pessoas envolvidas com o trabalho aeronáutico. Então, Luiz, olha só, o que a gente vê, né, é que justamente por conta a pandemia, né, como o Rogério falou, ele potencializou muito essa preocupação com a questão da saúde mental. Não que ela não existisse antes, sempre existiu, né? Mas não tinha assim essa priorização como está sendo dado hoje em todas as áreas, né? E na aviação não está sendo diferente, né? Além da questão do Covid, né, que aconteceu aí, da pandemia, onde a aviação foi muito impactada com isso, as aeronautas, uma boa parte dos aeronautas tiveram que parar, né, porque os aviões pararam, os aeronautas tiveram que parar, as empresas aéreas ficaram no sufoco aí, né, e muito se falou sobre a questão da saúde mental, né, da proliferação de problemas e tudo mais. O que a gente vê, como o Mauro falou, que o aeronauta ele tem essa característica de ser uma atividade que depende do certificado médico aeronáutico para funcionar, né? Se ele não tem aquela carteira validada anualmente, ele não pode trabalhar, e com isso... Então, o que a gente vê, na verdade, muitas questões que acontecem, o tripulante, ele pensa realmente duas vezes se ele fala ou não fala, se ele mostra ou não mostra, porque ele sabe o custo que isso vai ter para a empresa, nesse caso que você contou aí, por exemplo, ou o custo que vai ter para ele, se ele, por exemplo, declarar que ele está passando por uma situação, né, complicada. Então, assim, o que a gente observa, né, até pelos eventos que têm acontecido, pelos seminários que têm acontecido nas empresas aéreas, as empresas parecem estar com uma preocupação bastante pontual em relação a isso, né, o que a gente observa, né. Eu sinceramente não sei te dizer o que elas estão fazendo de fato lá dentro, mas pelos eventos, pelos seminários que têm acontecido, pelos congressos e tudo mais, esse assunto ele tem sido recorrente. Não só por conta da pandemia que agravou o quadro, mas por conta do evento que aconteceu em 2015 lá na Europa, né? Onde um piloto que estava passando por problemas mentais já há algum tempo, jogou o avião lá nos Alpes franceses, né? Esse evento que aconteceu em 2015, quer dizer, até foi antes da pandemia, ele startou um processo bastante interessante na Europa, tá? Em relação ao acompanhamento das pessoas, né? Um estudo assim, mas por que aconteceu? Ele já estava desde 2009 com problemas, em 2015 já tinha tido várias internações, vários afastamentos, e a empresa dele não sabia, né? Então surgiu aí o questionamento, né, do que se poderia fazer. Então, por exemplo, hoje na Europa você tem assim a EASA, né, que é a empresa europeia de aviação, ela tem está com uma preocupação muito grande em relação a isso, está criando
parâmetros de acompanhamento dentro das empresas, né, sobre essas questões, do que deve ser feito, não só na questão do acompanhamento do uso de substâncias psicoativas, que era o caso dessa pessoa, ele já fazia uso de remédios durante algum tempo, prescritos, né, pelo médico, mas que não resolveu o problema dele, né, que o problema dele era de outra ordem. Então, assim, hoje você tem um movimento muito grande dentro da Organização de Aviação Civil Internacional em relação a isso. A EASA ela tomou a frente, criou um grupo de trabalho grande para estudar essa questão. Lá, a Associação Europeia de Psicologia da Aviação está trabalhando junto com eles na colocação de que o psicólogo, né, para atuar nessa área, tem que ser um psicólogo especialista na área de aviação, não é qualquer psicólogo, tem que ser um psicólogo com formação em aviação. Então, assim, e o que a gente entende, agora eu falando um pouco também sobre a nossa atuação na associação, o que a gente entende é que isso logo, logo vai vir para cá, entendeu? Porque o Brasil, ele tenta, né? A gente está sempre acompanhando o que acontece lá fora. Daqui a pouco, isso vai ser assim como a Organização de Aviação Civil Internacional, ela estabelece uma série de recomendações, de práticas recomendadas, práticas recomendadas para o mundo, e as pessoas vão seguir, as pessoas que eu digo assim, as organizações, os órgãos reguladores, eles acabam abraçando a ideia. Eu acredito que isso também vai vir para cá, né? Hoje a gente tem situações isoladas, vamos dizer assim, não regulamentadas ainda, mas que já sinalizam a preocupação de algumas organizações em fazer esse tipo de acompanhamento, né? Está preocupados com esse tipo de ação, vamos dizer assim. Então, não é uma coisa ainda regulada dentro do Brasil, né? Mas como ela está sofrendo uma regulamentação fora do Brasil, e a gente sabe que tudo que acontece lá fora acaba repercutindo aqui dentro, porque chega uma hora que você, para vir para o meu país, você tem que ter esse programa estabelecido. É assim que funciona lá fora, né? Então, as empresas aqui acabam adotando as medidas para poder até fazer frente às exigências internacionais. E eu acho que a gente, talvez em breve, vai ter assim, uma ação mais efetiva nessa questão, entendeu? Não sei se eu te respondi. Perfeito. Rogério, se você me permite passar para o Mauro essa bola também, no sentido de perguntar para ele que o que se pode fazer hoje, não estou falando em patologia mental, nem em quadro de sofrimento mental, que provavelmente você já surpreende em nível avançado no consultório, na clínica, mas no caráter preventivo, na realidade, que pega a grande massa da população, que ainda não desenvolveu quadros, porque, claro, cada um tem uma resiliência, né, diferente, um potencial diferente. Então, o que fazer com essa população que ainda não sofreu os efeitos da patologia, mas que, num determinado momento, vai superar a sua capacidade, né, de resistência e, obviamente, vai entrar já num terreno patológico. Então, o que fazer com essa população no sentido de evitar o desencadeamento de quadros? Uma outra coisa que a Selma também falou é sobre a necessidade de pessoas especializadas para cuidar dessas pessoas. Então, na área de medicina, nós temos uma especialização em medicina aeroespacial. Então, nós já temos vários mesmo, médicos treinados em medicina aeroespacial. Nós não temos ainda psicólogos reconhecidos pelo Conselho Federal, Conselho Regional, como uma especialidade. Mas, por exemplo, vou exemplificar aqui de uma maneira bastante prática. Né? Um piloto da aviação, como a aviação de grande porte, né, que tem o seu avião particular. Né? Ele tem um avião para ele poder voar. Ele encontra uma formação, né, a 6 mil
6 mil pés de altitude, o avião dele não é pressurizado, né? Ele decide, né, pela formação, ou ele sobe, né, e pula a formação, como a gente chama. Ou ele vai por baixo, o avião balança, a turbulência não derruba o avião, né? Ele chacoalha, mas não derruba. E o piloto resolve pular essa formação. Ele sobe a quase 8 mil, sem sistema fixo de oxigênio suplementar para ele, histórico de tabagismo, né? Ele desencadeia uma crise, né, que ele associou como ansiedade. Pelo regulamento internacional, qualquer transtorno mental com presença de ansiedade é critério para suspensão de licença. Uma pessoa que não conhece toda essa ambientação e não consegue ou não tem essa habilidade desenvolvida para perguntar, né? Vamos fazer um apanhado de uma semana, 2 semanas antes desse possível evento de crise, né? O que aconteceu? Como é que foi tua escala? Me conta do último voo, do penúltimo voo, né? Para poder ir fazendo associações, né? E depois um acompanhamento e verificar se realmente, né, ele preenche requisitos, segundo lá o DSM-5, para critério de ansiedade, ou foi um problema da altitude de uma decisão que ele tomou. Então, é bastante complexo, a gente precisa de pessoas, né, que tenham conhecimento e que sejam versadas nisso. Eu falei agora há pouco sobre, né, proporcionar, patrocinar acesso precoce aos cuidados de saúde mental. O que é urgente para mim não é urgente para vocês. O que é urgente para vocês não é urgente para mim. Então, nós temos na associação, por exemplo, a associação em que eu faço parte, sou parceiro, nós temos cuidados de psicologia, de direito, nós temos advogados que trabalham, assistentes sociais, e também a parte financeira, de seguros, né? Programas que assegurem, né, a minha licença. A Selma falou agora há pouco sobre o acidente de 2015, o acidente da Germanwings. É um acidente icônico na aviação, ele startou uma série de processos, onde o copiloto, embora trabalhasse numa grande companhia, num grande conglomerado aéreo alemão, ele fez empréstimos para poder custear a sua licença de voo. E qualquer anúncio ou aviso de medicamento sendo usado, né, para qualquer transtorno mental, é critério, continua sendo, de suspensão da licença. Então, ele se encontra num dilema. Eu faço um autorrelato para o médico perito que está me fornecendo o certificado médico aeronáutico CMA, eu conto para ele que eu estou sob influência ou usando a quetiapina, né, que é um antipsicótico, por exemplo, ou eu omito a informação. Se eu contar, ele suspende meu CMA, eu não tenho como pagar a minha conta, eu não tenho como trabalhar. E se eu não contar, eu vou voando assim mesmo, né? Essa é uma pergunta que todos nós aeronautas, a gente se faz quando se vê doente. Se eu tomar um medicamento, eu posso ir voar? Deixa eu consultar aqui o manual, né? Eu estou ali com a caixinha de medicamento na frente. Eu consigo voar sem tomar esse medicamento? Não sei. Eu posso ir ao pronto-socorro? Posso. Se eu contar para o médico no pronto-socorro que eu sou tripulante de avião, ele vai entender? Não, possivelmente não, porque não é a área de especialização dele. Ele não é obrigado a saber tudo de todas as profissões. Ele é só um médico. Né? Agora, se eu me dirijo a um médico, né, especialista em medicina aeroespacial, que entende de todo esse funcionamento, né, e do ambiente que eu estou trabalhando, ele vai dizer, olha,
Se eu te der aqui, né, um antihistamínico, um anticoagulante, anticonvulsivante, não sei. Você não vai poder voar por 6 meses, por 3 meses, a gente vai ter que te afastar. Né? Ou não, esse daqui você toma, se hidrata, vai fazer o voo, se você não conseguir, você volta aqui, a gente vê e substitui. Mas essa tomada de decisão é dele. Né? O que a gente pode fazer? A gente pode oferecer, né, cuidados, informações ou psicoeducação, né, para essas pessoas, para que elas saibam, né? Olha, eu vou tomar um medicamento, mas se tiver alguma emergência, se eu precisar fazer uma RCP, né, uma ressuscitação cardiopulmonar em alguém que está chocado lá dentro do avião, né, quantas massagens são? Quantas insuflações são? Na época da pandemia não era para insuflar, eu insuflo, esqueço tudo e a pessoa morre. Né? Ou tem um princípio de fogo dentro do avião e eu não sei que extintor usar, como trabalhar aquilo, e o princípio de fogo vira um incêndio. Ninguém combate incêndio dentro de avião, a gente combate princípio de fogo. Mas tudo isso são informações que eu preciso recuperar. Se eu tiver sob influência de algum medicamento ou alguma droga, né, uma substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita, eu vou ter dificuldades quanto a isso. Né? Então, oferecer educação, oferecer apoio, né, é importante. Algumas vezes, né, no começo do nosso bate-papo, eu falei sobre urgência psicológica, que é diferente de emergência psicológica. Não é? A urgência é você que determina. E algumas vezes eu sou demandado ou sábado à noite ou domingo à tarde, são os dias piores. Não é? Por quê? Porque sábado à noite, quem é solteiro, quem é sozinho, está aí, vai para a festa, vai encontrar os amigos, vai socializar, né? E o tripulante está sozinho em um quarto de hotel, num lugar que ele não escolheu estar, mas por conta do trabalho dele, ele tem que estar ali. Né? No domingo à tarde, né, é quando as famílias se juntam para almoçar, né, e ficarem juntos. E o tripulante está lá sozinho, num lugar que pode até ser lindíssimo, maravilhoso, mas a família está toda do lado de cá. Então, são momentos, né, que eles demandam urgência. Eles chamam, conversa comigo, fica aqui junto comigo, porque eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo desamparado, né? Eu estou me sentindo vulnerável. Não sei se eu vou conseguir. Então, oferecer esse tipo de ajuda e de apoio é bastante importante. Legal, Mauro. Selma, tu comentou no início sobre uma lei, né, específica que regulamenta a atividade do aeronauta, né? Essa lei, ela impacta na carga horária da tripulação também, né? Tu pode comentar um pouco sobre isso? Essa lei, que é a lei de 2017, né, a 13.475, ela trata, como é que se diz? Assim, ela mostra, né, todas as possibilidades, ou quase todas, né, a gente não pode dizer todas, porque pode sempre surgir alguma coisa diferente, em relação a como tem que ser a carga de trabalho, os horários, quantas horas de voo, quantos pousos, qual o tamanho da tripulação, fala uma série de variáveis que envolvem o trabalho do aeronauta, né? E obviamente que isso tudo vai impactar nas quantas horas que ele pode fazer por mês, quantas folgas ele pode ter por mês, né? Quantas horas de voo, quantos pousos, isso tudo está definido ali, né? E obviamente que isso tudo também vai trazer um impacto na própria vida dele, né? Porque o aeronauta ele tem uma característica bem interessante, que quem manda nele é a escala de voo.
A escala de voo é que comanda a vida dele, né? Então, assim, geralmente, acho que é 2 dias antes do mês iniciar, né, o Mauro, que a escala é divulgada, então até uns 2 dias antes ele não sabe como é que vai ser o mês seguinte dele. Se ele vai ter um mês normal ou se ele vai ter um mês bagunçado, vamos dizer assim, né? Então, esse impacto, né, que a escala de voo traz para a vida dele, né, de quantos dias ele vai ficar fora, quantos dias ele vai ter de repouso, isso é fato, né? Então, ele não tem nenhum controle, vamos dizer assim, sobre como vai ser a vida dele. Então, todas essas questões que o Mauro falou, do cara estar lá longe, do outro lado do mundo, num lugar belíssimo, mas isso vai impactar na saúde física e na saúde mental dele, né? Não tenha dúvida disso. Mesmo que você tenha toda uma regulamentação por trás, a gente tem a lei da aeronauta, a gente tem outras legislações de caráter mais do órgão regulador, como, por exemplo, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 117, que trata da fadiga, né, de como gerenciar, como as empresas devem gerenciar a questão da fadiga. Então, todas essas legislações, elas vêm assim para tentar, entre aspas, né, dar uma organizada nesse cenário, mas é um cenário meio caótico, entendeu? Em termos de organização do trabalho. Então, assim, quando eu falei lá no início, né, você perguntou qual o principal motivo, né, que eu falei para você, a própria organização do trabalho da aeronauta, que é uma coisa a gente pensa assim, falando isso tudo, até parece que ela é desorganizada, né? Mas dentro desse cenário todo, é o que se tem para organizar. E aí, o que acontece? A gente vê que o Luiz, ele é um especialista da área de cronobiologia, né? Ninguém melhor do que ele para entender como é que isso impacta, né? Por mais que a gente veja a legislação tem todo lá, os gráficos, tudo direitinho, as empresas aéreas normalmente têm até um programa, né, de computador que onde essas variáveis todas entram para eles poderem fazer a composição das escalas, né? O que acontece? Os estudos de cronobiologia já mostram que, por mais que você tenha essa preocupação toda, a fisiologia do ser humano ela vai ser alterada, ela vai ser mexida, porque o ser humano ele não está preparado para ter essas alternâncias de horários de dormir, de acordar, não está preparado. O nosso organismo ele nasce já com o nosso reloginho lá definido de como a gente vai funcionar, né? De dia a gente fica acordado, de noite a gente dorme. Não é assim que funciona, né, Luiz? Então, por mais que o nosso organismo tente, né, se ajustar a isso, ele está trabalhando contra, né, no sentido contrário. E esse ajuste é uma carga muito grande para o profissional, né? Então, mesmo que a legislação traga todas as possibilidades, né, de resgate disso, com horas de repouso, nem sempre dá para fazer da forma como está previsto na legislação. Então, falar de carga, vamos dizer assim, carga de trabalho, é até meio confuso, porque a gente não tem assim uma coisa certinha. Olha, se ele fazer 12 horas de descanso, ele vai estar bom, pronto para uma outra jornada. Sim, mas as 12 horas de descanso dele foi durante o dia, com sol a pleno, né? O organismo dele não está preparado para isso, entendeu? Então, por mais que a legislação tente cercar, né, a gente sempre vai ter uma legislação que é contrária à própria organização individual, à organização dos seres humanos, que acontece para todo trabalho que precisa trabalhar em turno, precisa trabalhar para atender as demandas da sociedade, que funciona 24 horas por dia, sendo que o trabalho do aeronauta, no meu ponto de vista, né, que já acompanho isso há muito tempo, ele é muito mais nocivo, né, no ponto de vista fisiológico, mental e etc., porque os horários eles não são aqueles horários de turno fixo. O cara trabalha à noite, o cara trabalha
é um horário, um dia está de manhã, outro dia está de tarde, outro dia está de noite, outro dia está de madrugada, ou seja, o organismo não consegue estabelecer um padrão, né? Então, isso é bem complicado. Então, mesmo que a lei tente organizar isso, ela não consegue ajustar, justamente porque a fisiologia humana não permite. Não permite. Por mais que você estude, por mais que você faça as tabelas, né? A lei tem várias tabelas lá sobre quantos pousos, quantas horas, mas é difícil, porque o ser humano tem cada ser humano tem uma individualidade própria nesses ajustes biológicos, entendeu? Não sei se eu te respondi a tua dúvida. Sim, Selma, obrigado. Ormen, fica à vontade. Não, excelente essa explanação, tanto do Mauro quanto da Selma. A cronobiologia hoje nos explica e prova, através de mapeamentos cerebrais, eletroencefalográficos, evidente, que a cada hora, né, de alteração de fuso horário, você precisa de um dia para readequação. Então, vamos supor que você voe daqui do Brasil para a Europa, onde é 4 a 5, dependendo do país, é 4 a 5 horas menos, né, no fuso horário do que o Brasil. Nós precisamos de 4 a 5 dias. E para que esses 4 a 5 dias? Porque só depois desse prazo que o cérebro recupera todas as funções mentais de antes, né, desse desequilíbrio. Por exemplo, eu faço muito treinamento de executivos que saem daqui do Brasil. Hoje há uma globalização praticamente total das grandes empresas. E os executivos saem aqui do Brasil e vão para a Europa, 5 horas a menos de fuso horário. E qual é a grande recomendação médica para eles? Não tome decisões importantes nos primeiros dias, porque são os dias em que o cérebro não está adequado à mudança de fuso horário. Bom, na aviação é pior ainda, porque na indústria nós temos horários noturnos e há, como a Selma falou, 500 funções biológicas no homem diurno em relação ao homem noturno. Vou dar 2 apenas, porque tinha que falar durante 8 horas. Né? A pressão arterial é 20% mais baixa à noite que durante o dia. As secreções digestivas, que vão desde a saliva até o suco entérico e suco gástrico, 70% são produzidas de dia e só 30% à noite. Então, existe um homem diurno, né? Homem no sentido, evidentemente, uma espécie humana, né? Diurno, e um homem noturno. Né? Quando nós invertemos esse ciclo, né, nós fazemos o quê? Um desequilíbrio biológico. E na aviação ainda é pior, porque na indústria, dentro dos horários noturnos, esses horários ainda têm alguma regularidade. Na aviação não tem, né, como vocês acabaram de citar. E uma coisa mais grave, eu acho que foi falado, mas eu gostaria muito de repisar. O trabalhador da indústria, ele trabalha de forma irregular, noturna, enfim, mas ele sai do trabalho e vai para casa. Né? Esse é o grande diferencial. Né? Enquanto que o aeronauta, como ele regulamentou lá o seu horário de voo, ele sai do avião e vai para um hotel, que por melhor que seja, é um hotel. Então, ele perde um fator muito importante de reequilíbrio da saúde mental, que é o convívio com os seus familiares, que ele não tem. Né? Então, essas questões todas são hoje muito preocupantes em ergonomia, em cronobiologia, em medicina do sono, né? Em que nós temos aí, e aí, claro, à medida em que nós temos funções biológicas inadequadas, o que cresce? A chance de erro. Né? A chance de erro. E cada vez mais, embora informatizados, hoje os aviões são computadores voadores, né, como a gente costuma brincar, por mais que isso seja informatizado e está se pensando até em redução do número de tripulantes em função da informatização, enfim, vamos dizer, a decisão humana ela é fundamental. Né? E essa decisão, sim, ela pode ser prejudicada de forma grave e até de forma, vamos dizer, irreversível, né, à medida em que existem fatores biológicos envolvidos. Eu estudei, por exemplo, profundamente o acidente do Airbus da Air France, né, que voava do Rio para a França. E aí nós encontramos, no mínimo, 10 causas desse acidente. Sempre quando existe um acidente grave, a causa não é única. Né? Começando pela 4 meses, esse acidente começou a ser montado 4 meses antes, né? Quando na França se colocou um copiloto inexperiente, que tinha vencido a licença, né? E que ele tinha que voar um dia para que essa licença
fosse mantida. Então, o Henri, né, foi colocado na tripulação como uma benesse da direção da Air France, né? Na véspera do voo de retorno do Rio para Paris, o comandante foi um ensaio da Mangueira, né? Saiu do ensaio da Mangueira às 5 da manhã. 5 da manhã, a decolagem, a apresentação no aeroporto era às 8, né? Ou seja, quando ele decolou o Airbus, ele disse para o copiloto inexperiente: vou dormir e só me acorda em caso de emergência. E o copiloto esperou 17 longos minutos porque não conseguia interpretar as informações dadas pelos pilotos, né, pelos tubos controladores de velocidade que estavam congelados, coisa que um principiante iria determinar, né? E ele levou 17 longos minutos para acordar o comandante, que ao chegar na cabine disse as palavras: meu Deus, vamos cair, né? Então, assim, ó, quando isso ocorre, além de toda a conjuntura do trabalho aeronáutico, ainda ocorre uma imprudência de uma noite mal dormida, né, antes de um voo longo de Rio a Paris, aí a coisa realmente complica. Então, nós estamos diante realmente de um terreno minado, né, que se precisa estudar muito. Nós estamos estudando muito isso em relação à ergonomia, à cronobiologia, à medicina do sono e à medicina do trabalho, porque nós estamos estudando o trabalho dessas pessoas, né? É isso, Rogério. Não quero alongar demais, estamos estourados de horário, né? Não, perfeito. A gente tá chegando ao fim desse bate-papo, né? Muito rico, muita troca, muito interessante, né? Muito conhecimento. Mas antes de a gente finalizar, eu queria perguntar ao Mauro, né? Que faz esse trabalho mais próximo né, das companhias aéreas. O que as empresas aéreas elas estão fazendo para tratar, né, esses transtornos mentais que afetam aí a vida dos aeronautas, né, Mauro? O que tu tem visto aí de movimentos positivos para que a gente consiga tratar né, esse público aí que tem essa vida toda, como a gente está falando aqui, né? Sim. A gente observa no mercado mundial, na indústria como um todo, né, dois tipos de programa de apoio. Desde do acidente da Germanwings, né, medidas foram startadas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de que o tripulante tinha necessidade de ser assistido, né? Então, nós temos dois tipos de programa. Direcionado para o empregador, né, em parceria com o regulador do país, que a gente chama de EAP, né, Employee Assistance Program, e ele visa, né, dar apoio e suporte dentro da empresa, né, para o tripulante. Então, ele através de uma cultura justa, né, diferenciação entre erro e violação, né, engano, o tripulante pode dizer: olha, eu não consegui descansar, eu tenho 3 filhos pequenos, eu fiz um perdia em casa porque eu tinha que dormir durante o dia, não tem como fazer essas crianças dormirem juntos, então não deu, não consigo. Tudo bem, eu saio do voo sem qualquer punição, né? Eu preciso de assistência ou de apoio, aconteceu alguma coisa, eu estou fora, né? Os serviços de apoio, tanto de gente e gestão e cultura, o RH, né? Numa concepção antiga, né? Tem ajudado o tripulante nessas condições. Então, tudo isso faz parte do EAP, né? Alguém que se acidentou ou foi hospitalizado lá em Manaus, em Recife, em Porto Alegre, né? Sempre é deslocado uma pessoa da gerência, da chefia, da coordenação, para ir ao hospital acompanhar esse tripulante. Isso é um fato, assim, é comum, né? Então, tudo isso faz parte desse programa de apoio, que é direcionado do empregador para o empregado, né? Quando ele precisa usar o serviço médico da empresa, aí sim a gente tem a característica pericial, é um médico do trabalho, a função, o dever de ofício dele é diferente de um médico assistente, né? Então ele cumpre essa tarefa, essa função, é oferecido pela empresa.
Existe um outro programa, que esse, como a Selma falou, que é obrigatório para as empresas que voam dentro da jurisdição do espaço aéreo europeu, né, que é um apoio proporcionado por pares, que a gente chama de peer support. Né? Então, este não tem vínculo, não pode ter vínculo com o empregador, nem com o regulador. É um serviço de apoio de pares. Né? Tem algumas pré-condições, né? A empresa não pode interferir, a escolha de quem vai atuar como o apoio, como o suporte, a pessoa é treinada para entender que resolver problemas é diferente de ajudar. Né? Então, eu posso te ajudar no teu processo de solução de um problema, mas eu não resolvo o problema para você. Né? Então, isso é bastante pontuado, é de uma maneira bastante forte. Né? Outra coisa, né? Eu não posso estar, né, em uso de substância psicoativa. Né? Caso eu tenha sido afastado em um exame toxicológico positivo, repito, não precisa ser droga ilícita, pode ser ilícita também. Eu tenho que estar em condição de remissão, né? E não com o problema em curso. Né? O sigilo, né? E o encaminhamento. Além disso, né, a reunião em grupo proporciona que eu possa ter um fundo onde a gente se ampare mutuamente, porque se eu precisar sair de voo, eu tenho um seguro que me ampara e que mantém o meu salário, né, em determinadas condições, de acordo com o meu poder aquisitivo para contratar isso. Né? Acesso à rede referenciada. Então, quem são os psicólogos que entendem, que compreendem, né, a aviação? Precisa ter sido tripulante? Não, claro que não. Eu faço parte da Associação Brasileira de Psicologia de Aviação, e a maioria de nós não foi tripulante. Né? Mas entende. Né? Na Universidade de São Paulo tem um núcleo de estudos em aviação civil e que tem uma professora, a doutora Frida, que nunca usou um uniforme de tripulante, nunca entrou numa aeronave para trabalhar, mas ela poderia ficar aqui 5 horas falando de diversos aspectos para a gente. Recentemente, ela coordenou uma pesquisa, né, nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Marte, né, a pedido da ANAC, numa parceria com a Universidade de São Paulo, onde os motoristas, né, do aeroporto são os sujeitos de pesquisa, de estudo. Né? Então, ela entende bastante. É uma pessoa de referência. O grupo que ela coordena também, a Associação Brasileira de Psicologia de Aviação, também os membros todos entendem de aviação. A Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, eles entendem de aviação. Né? O Núcleo de Direito Aeronáutico da OAB, eles entendem de aviação. Então, a gente precisa coordenar todas essas pessoas, né, e disponibilizar para o tripulante. Isso é o que tem sido feito. Cada um dentro da sua esfera. Muito Rogério, legal, se tu me né? permite, eu gostaria Claro. de fazer um registro, porque eu sou eterno discípulo da professora Frida Marina Fischer, né? Professora Sim. titular da Universidade de São Paulo. Para mim, uma das maiores capacidades em ergonomia do país. Né? Ela que é bióloga de formação, né? Sim. Mas entende da biologia humana aí como poucas no mundo. Né? E ela é que foi a responsável pelo estabelecimento, talvez, das maiores verdades científicas quanto a turnos alternantes de trabalho. Né? Ela que tem várias publicações a respeito disso, né? E continua ainda uma estudiosa profunda, e eu homenageio aí a referência aí que o Mauro fez à professora Frida. Obrigado.
O Mauro é pupilo dela. Como O Mauro foi a orientadora dele, né, dessa dissertação do mestrado. E eu também não posso dizer que eu não me sinto orgulhosa, porque eu fiz parte da banca do Mauro, né, a professora Frida me convidou. Então, assim, realmente eu endosso as suas palavras, Luiz, que realmente eu acompanho o trabalho da professora Frida desde os primeiros trabalhos que eu fiz na área de aviação. A professora Frida é uma referência mesmo, entendeu? Endosso o que você falou aí. Que legal, acho que o propósito do quadro novo aqui, né, o primeiro Conectando que a gente está fazendo, gerou vários insights muito interessantes, né, um conhecimento, né, juntando 3 profissionais, né, que, né, a Selma e o Mauro já, né, já se conheciam, mas o Ormei não, né, não os conhecia e tem muito em comum, né? Então, porque a gente está falando de profissionais de referência, né? Não são profissionais que não têm desempenhado, não desempenham funções, né, em alto nível, né, com o que há de melhor na ciência que cada um domina, né? Então, eu fico muito honrado, muito satisfeito, né? É um privilégio ter vocês aqui comigo, né? É um privilégio para o meu público aqui, para o nosso canal, receber 3 profissionais no gabarito de vocês. Agradeço muito, né, a disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, né? Quem está nos assistindo hoje não sabe que a gente está gravando isso numa sexta-feira à noite, né? Então, vocês estão doando esse tempo para compartilhar conhecimento. Isso, para mim, é sensacional. Isso né? Eu sempre digo que se a gente salvar uma vida em algum vídeo desses que eu já postei aqui, já valeu todo o trabalho, já valeu todo, né, o empenho de quem vem também convidado para cá. Então, sensacional, né? Queria agradecer a participação de vocês. Selma, se puder fazer suas considerações finais, te agradeço, já te agradeço de antemão a parceria aí para estar aqui de novo comigo. Não, eu aqui agradeço a oportunidade que você trouxe para a gente, né, Rogério, no evento que você organizou mês passado. Eu fui cortada pela minha internet, eu fiquei muito chateada. Eu falei, poxa, a gente se prepara, né, para falar uma série de coisas, e aí a internet resolve dar problema justamente na hora da minha fala. Então, eu fiquei muito chateada e fiquei feliz quando você retomou o convite para a gente voltar ao assunto, né? Porque apesar de a gente, como você falou, né, a gente está doando o nosso tempo, mas eu sou da seguinte opinião: conhecimento ele só tem valor quando ele é passado, entendeu? Conhecimento dentro da gente, da nossa cabeça, guardadinho aqui, o valor só tem para a gente, entendeu? Então a gente tem que passar mesmo esse conhecimento. Fico muito feliz por você ter retomado esse convite, me coloco à disposição para, em outras oportunidades, se você precisar e quiser aprofundar mais algum tópico. Agradeço a parceria do Mauro e do Luiz, que foi fantástico, né? Essa eu não digo dobradinha, né? Porque nós fomos 3, 4 aqui, mas foi assim fantástico. Eu adorei e me coloco à disposição aí, tá bom? Tá, muito obrigado. Mauro? Muito obrigado, Rogério, Luiz, Selma, pela oportunidade, pela parceria de poder compartilhar, né, os conhecimentos. Conhecer não vale nada se a gente não puder compartilhar com as outras pessoas, né? E a gente vai aprendendo cada vez, né, que participa. O mundo da aviação é um mundo à parte, né? É um mundo que desperta bastante atenção. Nós somos estranhos ao meio, né? Porque a gente não foi feito para viver lá em cima, mas nós somos teimosos e a gente tenta, né, viver lá em cima. O mundo... Eu comecei a voar, eu entrei comecei a trabalhar na Varig em 86, parece que o mundo não era desse tamanho, né? Fazer um voo de São Paulo para Frankfurt, um voo de São Paulo para Milão ou para Tóquio, né? Nossa, era muito longe, né?
E agora a gente vê um avião decolando daqui meia-noite, indo para Dubai ou para o Catar, né? Voando 16 horas praticamente, sem pousar. Né? A gente não imaginava isso. Né? Eu voando aqui no meu famoso Breguinha ou Super Advanced, né? Antigo, né? A gente voava 4, 5 horas e agora a gente pega um 737 e consegue ir daqui até Punta Cana ou de Brasília até Miami, né? Sem parar, né? Tenham certeza de que a gente trabalha duro, né? Para melhorar a performance, para melhorar a segurança e tudo que a gente puder fazer, né? Com o apoio da ciência para poder auxiliar na tomada de decisão em favor da segurança operacional, tanto de quem está trabalhando quanto do usuário, né? Nós fazemos. A Associação Brasileira de Psicologia de Aviação, que com muito orgulho eu faço parte, né? Nós nos concentramos, nos debruçamos para estudar, para compreender, né? E para divulgar tudo isso que a gente tem feito, né? da aviação. Então, para concluir, né? Além do meu muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Por nós três, nós quatro, né? Então, como a gente dizia no avião quando pousava, né? Esperamos ter feito o nosso melhor, né? Para tornar este voo o mais agradável possível. Então, esperamos ter feito o nosso melhor, né? Para tornar esse bate-papo o mais agradável e produtivo para vocês. Obrigado. Obrigado, Mauro. Um prazer te ter aqui com a gente também. Ormei? Também, rapidamente, só para agradecer mais esse convite do Rogério, que já é um parceiro antigo nosso aí do canal SSMA em Pauta, a oportunidade de conhecer o Mauro, a Selma já conhecia do evento anterior e poder aprender também com vocês as questões específicas da aviação que eu não compartilho, que eu não estudei, mas que estudei ciências correlatas, digamos assim, né, à aviação. E também, parafraseando o Mauro aí, né, agradecer pela aterrissagem tranquila, né, que às vezes em voos turbulentos a gente até aplaude o comandante, né, na aterrissagem. Então, agradecer também a vocês pela oportunidade de participar e também me colocar à disposição do Rogério, ele já sabe disso, né, porque em várias oportunidades a gente teve essa chance, né, de aprender um pouquinho aí com vocês. Muito obrigado e uma boa sorte, um bom dia, boa noite a todos. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.